Olá, pessoal do segundo ano. Esse foi o meu olá oficial, professor Tiago Souza, desejando sempre coisas boas para vocês, incentivando vocês a ser a diferença nesse mundo. Rapaz, muita gente desempregada aí, rapaz, essa pandemia tá pegando muita gente de surpresa. Mas uma coisa é certa, um diploma ele não quer dizer nada. Tem gente aí com diploma desempregado. Sabe por quê? Porque não tem posicionamento. E você é uma pessoa de posicionamento. Por quê, Thiago? Porque você clicou no link do vídeo. Você está aqui me assistindo. Você não abriu um questionário e foi marcando. Plá, plá, plá. Não, você parou para me assistir. Posicionamento, isso faz a diferença. Alguém que não se conforma com a situação, que vai atrás, que faz acontecer. Parabéns, continue desse jeito, continue dedicando, dê uma olhada no livro didático, tire dúvida, me perturbe, porque o tempo é muito curto. Daqui a pouco nós vamos ser profissionais trabalhando juntos aí no mercado de trabalho, tá? Mas por enquanto eu ainda estou responsável por você, tá? E que seja um relacionamento de uma boa amizade. Bom, ainda aqui, dando as últimas pinceladas na calorimetria, ou no estudo do calor, nós vamos ter duas aulas, tá? Dessa aqui, de mudanças de estado. São pontos interessantes. A calorimetria, ela traz alguns assuntos que são do nosso dia a dia. Mas o interessante é que você vai conseguir conversar, falar sobre esses assuntos, vai saber explicar. Bora lá! São pontos que alguns deles você conhece já, né? Por que não dizer todos? Primeiro, já que nós estamos falando de mudança de estado, vamos analisar os estados. Bom, em geral, as substâncias elas têm três aspectos, ou fases, que no caso é a sólida, a líquida e a gasosa. Tem uma quarta, plasma, né? Mas aí, que no caso é o estado em que o nosso Sol está, ele está em plasma. E boa parte do universo, do cosmos, ele é plasma. Beleza, se você tiver curiosidade, o livro traz uma informação sobre isso, mas nós aqui no ensino médio não vamos analisar muito o plasma. O que nós precisamos ver aqui? De repente o professor Vitor até esteja ajudando vocês nesse ponto aí dos estados. O primeiro deles seria a fase sólida. As partículas da substância, no caso, elas estão tão próximas umas das outras e agrupadas de uma forma tão, que nós chamamos de coesa, né? Que esse volume acaba sendo fixo, ou seja, ele não varia essa distância, a forma como elas estão presas umas às outras, a estrutura do material está muito firme, muito firme. Então, esse volume fixo, essa forma própria, né, a forma que ele está sólido, não muda, normalmente, e não tem como sofrer uma compressão. Essas seriam as características de um material na fase sólida. Então, se você entender isso, né, como você está vendo, você guarde isso, tá? Essa distância entre as partículas, ela não altera. Essa é classificada como a fase sólida. A fase líquida, no caso, essa interação entre as partículas já é um pouco mais afastada, tá? Essa movimentação aqui, essa interação entre elas já tem menos coesão, dá para perceber? E já não tem tanta acentuação. Essa seria a ideia. Então, por mais que um líquido, em geral, ele tenha um volume constante, mas a forma que ele toma o líquido, ele vai depender muito de onde ele está. Se ele está num copo em forma de cilindro, o líquido vai ter aquele formato. É uma bacia em forma de cubo, beleza, eu joguei assim no chão, ele vai espalhar até onde ele conseguir. Dá para perceber? Então, essa parte agora, essa interação já é um pouco mais frágil, um pouco mais afastado, mais maleável, não é tão definida, certo? Elas estão escapando uma das outras, é isso que acontece na fase líquida. Já na fase gasosa,
Ó, deixa eu baixar um pouquinho mais para ver aqui, ó. Essa força, essas partículas, elas já não têm essa interação, essa coesão. Olha, como eu te disse, as forças intermoleculares de coesão no líquido, aqui na esquerda, existe essa interação. Essas partículas, no caso aí, são da água, tá? Não sei se você está percebendo, hidrogênio e 2 oxigênios. Perdão, 1 oxigênio e 2 hidrogênios, H2O. E a da direita, beleza, as ligações covalentes, como você está vendo aí, ou seja, a ligação entre os átomos, no caso da água, né, estão conservadas, mas as moléculas em si, elas já estão isoladas, estão praticamente separadas umas das outras, fazendo essa relação entre a distância entre os átomos e as moléculas em si. É uma distância muito grande, grandes distâncias, pensando em escala atômica, escala molecular. Nesse caso, o volume desse gás nessa fase, né, ela é variável. Né? Eu posso ter o mesmo gás comprimido, que a gente vai ver daqui a 2 aulas, ou muito grande. Depende muito de onde ele está. Qualquer forma, o gás pode ter, né, qualquer forma, facilmente ele pode ser comprimido ou expandido, coisa assim, né? E o movimento aqui, no caso, é aleatório. Percebe, né? No sólido, grande coesão, líquido, uma coesão um pouco mais fraca, essa distância ainda tem uma interação, mas não é tanto que ele consegue agrupar, né, num recipiente. Mas na gasosa, tá todo mundo liberado, tá todo mundo solto, certo? Bom, essa seria a ideia. E então bora analisar, já que nós já conhecemos os estados, eu sei que você conhecia esses estados, bora conceituar essas mudanças de estados, que no caso é o assunto de hoje. Primeiro nós temos o que nós chamamos de vaporização, que, dependendo do sentido, também pode ser chamado de condensação. Vamos analisar. A vaporização, nós temos 3 tipos. O primeiro deles seria a evaporação. A evaporação é um tipo de vaporização que acontece em qualquer temperatura, certo? Aqui você está vendo uma figura de um varal. Você sabe que a água passa de líquido para gás com 100 graus Celsius. Mas essas roupas não estão a 100 graus Celsius, certo? Então, significa que elas estão tão soltas, essa superfície, nessa superfície, no caso da roupa, as moléculas de água estão tão afastadas que facilmente elas se desprendem uma das outras. E essa é a composição de um gás, quando essa interação não existe mais. Então elas estavam Por isso que o ideal, se você quer secar uma roupa, é estendê-la. Dificilmente uma roupa embolotada, ela vai secar. Tá? Lá no meio vai ter uma parte úmida ainda. Então o ideal é estender. Deixa ela aberta. Viu? Porque facilitou esse distanciamento entre as moléculas, certo? E essa é a ideia da evaporação. Estendeu e deu certo. Então, logicamente, boa parte ela recebe esse calor do sol, mas a evaporação funciona desse jeito. Temos uma segunda que é a mais costumeira, mais conhecida, que é a ebulição. É a vaporização típica, vamos dizer assim. O que acontece? Quando nós atingimos uma certa temperatura, né, que no caso da água é 100 graus Celsius, chegou a temperatura, ele consegue, a agitação deles está tão grande que rompeu a força de coesão entre as partículas, as moléculas. Opa, escapuliu e vira gás. Deu tanta energia para elas vibraram tanto que escapuliu. Essa seria a ideia da ebulição. É tudo que precisa. E o último tipo de vaporização é a calefação. Bom, a calefação, que chamamos de uma vaporização forçada, tá? É quando o líquido ele entra em contato, ele sofre uma diferença de temperatura muito acima do que seria a temperatura de vaporização, que no caso da água seria 100 graus Celsius. Então imagina essa chapa aí da imagem, quente.
o pingo de água encosta, ele não chega nem a ficar em contato com a chapa. É um vapor tão forte embaixo dele que esse próprio vapor vai elevando forçando a vaporização muito rápida. Então, eu imagino que você já deva ter visto isso, e essa aqui é a calefação. Se um líquido é submetido a uma diferença de temperatura muito além do que seria a sua temperatura de ebulição. Nós chamamos desse jeito. Beleza, falta falar sobre a condensação. Condensação é o processo inverso. Se eu tenho líquido e passo para gás, o nome disso é vaporização. Agora, se eu tenho um gás passando de volta para líquido, o nome disso é condensação. Tudo bem? Então, a gente tem um caso bem interessante, que no caso seria um copo de água gelada. A gente vê ao redor gotas de água e parece que o copo está suando. Olha, está tão quente que até o copo está suando. Não tem nada a ver com isso, não. Significa que se aquela água está gelada, mais gelada do que o ambiente, então as paredes do copo também vão estar, por equilíbrio térmico, na mesma temperatura. O ar que está ao redor entra em contato com aquela parede, as laterais do copo, e baixa a temperatura. Então, aquele vapor que estava ali condensa e vem em forma de líquido. Então, essa seria a ideia da condensação, certo? Então, aquelas gotículas não são bem da água que está lá dentro. Lá, foi pelos poros. Não. Não, é o contrário. Esse ar que condensou está ao redor. Beleza? Então, esse seria o processo. Dentro da evaporação, nós podemos...